Fala pessoal, espero aí que a semana tenha sido boa. A gente chegando aí no final de um contrato, né? Entrando em mais uma rolagem. E hoje a live aqui nem é para falar muito sobre o dólar, né? Apenas sobre um artigo que eu estou escrevendo aqui para um cliente. Mas também acabei já dando uma pinta ali do que seria no Instagram, né? Então a gente fez ali um Reels com um texto pequeno, mas que ele faz uma provocação que eu sempre coloco aqui para vocês sobre a questão da aleatoriedade, né? Então, esse é um ponto que há muita divergência e tem uma briga muito grande, né, de como que as pessoas enxergam alguns conceitos no mercado, tá? E esse é um ponto que eu sempre pego, tá? Isso é até porque para mim faz muito sentido, já que dentro de todo o mercado, todas as pessoas que eu acabo conversando, todos os profissionais de mercado que eu tenho contato hoje, acabam dando aquela boa alfinetada, né? E a gente do outro lado também rebate com algumas alfinetadas nessa contraparte, tá? E esse é um ponto bem legal de pensar e de debater, né? Então, cada um defendendo o lado. Bom, então vamos lá, vamos ao fato. Ontem também estava zapeando aí algumas coisas sobre o dólar, enfim, né? E me deparei com uma explicação sobre a palavra consistência, de como que ela é abordada no mercado, enfim, e no final das contas, ali no meio da conversa, essa abordagem fica, mais uma vez, evidente, né, de que o mercado é randômico, de que o mercado é aleatório, e definitivamente eu não concordo mais com isso, tá? Acreditei lá no começo, sim, claro, né? A gente, quando não tem conhecimento, tudo pode ser imprevisível. E esse é o grande ponto que eu coloco hoje, né? Então, se você não tem conhecimento sobre um certo assunto, a probabilidade de você ver aquilo ali como algo randômico, maluco, e imprevisível será muito grande, tá? E esse é o ponto onde nós conseguimos linkar, né, a ignorância com a palavra aleatoriedade. Tá? Então, se eu sou ignorante num assunto, né? Por exemplo, cara, eu até gosto de um time de futebol, mas, para ser sincero, faz muito tempo que eu não vejo uma partida de futebol e eu diria que se você me perguntasse sobre futebol hoje, para mim é muito mais fácil tentar adivinhar ali com cara ou coroa, mas fato, um fato sobre o tema, dados sobre o tema, eu não tenho, não sei quem são os jogadores, quem é melhor, quem é pior, quem tem a melhor equipe, enfim. Então, para mim, se você fizesse aí umas 20 perguntas sobre partidas que vão ter e quem iria ganhar, seria totalmente aleatória aqui a minha resposta. Talvez mais voltado pelo viés da marca, né? Pelo, pelo nome, né? Sei lá, não sei quais campeonatos estão correndo agora, mas se você falar, pô, Flamengo ou Araçatuba, claro que eu vou no Flamengo, né? Então, criando um viés da marca.
já que o conhecimento que eu tenho é que o Flamengo é o, é o time com a maior torcida, um time expressivo, ganhou bastantes campeonatos. Então, eu provavelmente não iria mudar a minha aposta. Mas, enfim, seria sem nenhuma base teórica ou baseado em dados, né? O que eu tenho seria muito empírico, até porque, por mais que fosse um time grande aí, um Palmeiras contra Flamengo, eu também não tenho os dados, né? Seria mais uma questão empírica ou talvez empática nesse caso. Tá? Então, como eu conheço, por exemplo, sou de São Paulo, conheço mais o Palmeiras, tá? Conheço mais pessoas que torçam para o Palmeiras, então automaticamente, dentro da minha relação social, eu estou mais propenso a torcer por um time aqui de São Paulo, tá? Lógico que aí isso daí vai ficando um pouquinho mais complicado quando muda os times, né? Então, do mesmo jeito aí que um corintiano vai preferir o Flamengo, não o Palmeiras, e aí já por uma questão bastante emotiva. Enfim, e é nesse ponto que a gente começa a, a, a abordar, né, colocando várias situações que parece que não tem nada a ver, mas é justamente o ponto que nós queremos abordar, tá? E aí vem a gente vai se estendendo e vai linkando com algumas outras coisas e alguns conceitos que a gente carrega. Então, essa palavra aleatoriedade, ela deve ser olhada com bastante cuidado, tá? Porque a aleatoriedade, ela está muito mais ligada à nossa ignorância sobre aquele fato. E aí é onde dói, tá? Porque você chamar um economista, um analista, ou você fazer essa provocação de que ele é um ignorante no assunto, isso pode ser bastante complicado, tá? A gente, sem querer ou querendo, está partindo para a ofensa. E isso acontece, né? E isso eu particularmente, eu faço esse tipo de provocação, que é justamente para a gente começar a debater o fato em si. Tá? Então, o mercado é aleatório. Bom, partindo desse princípio, tomar meu chazinho, partindo desse princípio que o mercado é aleatório, ficam-se duas perguntas. Como que você prova que o mercado é aleatório? Tá? E aí, com certeza, a contraparte vai fazer a mesma pergunta. Como que o mercado é previsível? Nesse momento, a aleatoriedade ela pode ser provada, então, como a gente está partindo, na nossa visão, ela está ligada à ignorância, então automaticamente eu vou ligar a pessoa como uma pessoa que não tem dados, que ela não estuda e que ela não procura fazer uma predição. Do nosso lado, a única coisa que pode ser válida é o resultado de um estudo de dados que provam que temos uma probabilidade maior de acertar, tá? Ou mesmo que seja pequena essa chance. Digamos que você só acerte 15% das suas previsões. Isso parece ruim. Bom, mas dentro desse estudo, eu tenho que ver todo o contexto. E se você acerta 15% dos seus estudos, mas a proporção do que você perde para o que você ganha
seja, a cada um que você perde, você ganha numa proporção de 10 vezes mais. Tá? Então, nesse caso, se nós colocarmos todas as probabilidades na mesa, tanto do ratio, né, que é a proporção do seu risco-retorno, para o que você acerta dentro das suas previsões, você vai produzir um saldo positivo. E se você produz um saldo positivo, isso quer dizer que a sua previsão ela é efetiva. Tá? Bom, então já temos um ponto onde nós podemos derrubar a tese de que o mercado é totalmente imprevisível. E a gente pode chegar no ponto de que o mercado, né, então, a contraparte, né, onde ele sustenta que o mercado é aleatório, com um resultado desse, de 15% de acerto, com um ratio de 7, 8, 10, que seja, né, ele terá que admitir que o mercado não é totalmente imprevisível, mas sim ele é parcialmente previsível. Tá? E aí, nesse caso, a gente já avançou algumas casas, né? Porque o mercado aleatório, ele significa que você, quando se diz aleatório, significa que você tem chance zero de acertar, ou se acertar é o acaso. Tá? Agora, quando você coloca um número onde você acerta 10, que seja só 10, mas você acerta por um longo tempo, que seja 20, 30, 40, aí lógico, quanto mais você subir esse percentual, as coisas começam a ficar ainda melhores, né? E a gente nem chegou ainda nesse ponto. Bom, isso é uma métrica que se pode usar para a gente debater, né? Quem diz que o mercado é aleatório e quem diz que o mercado não é aleatório, ou adquira alguma outra frase que signifique a mesma coisa, né? Então, parcialmente aleatório, parcialmente previsível, que seja, tá? Então, essa já é a nossa gama, tá? O totalmente imprevisível é só para aquele que não tem nenhum tipo de conhecimento. Tá? Isso é grave. Tá? Isso é grave quando nós estamos falando de profissionais. Tá? Então, um economista, um analista, não pode falar que o dólar é totalmente imprevisível. E nesse momento, nem vamos muito longe, né? Vamos para esse ano. Então, esse ano, nós demos alguns valores, né? Erramos algumas coisas, acertamos outras coisas, né? Ou erramos parcialmente. Então, acertamos o fundo, acertamos o número. Não, o número exato a gente não conseguiu acertar. Esse ano a gente errou e errou por muito. Tá? Porém, se nós formos avaliar todas as falas contidas nesse acompanhamento, né, até esse quarto mês, bom, nós acertamos a tendência do primeiro mês, acertamos a tendência do segundo mês, nós acertamos a tendência do terceiro mês, nós acertamos a tendência do quarto mês. Tá? Então, isso significa que a tendência do mercado só esse ano, nós já acertamos 33,5%.
0,333%. Bom, a gente estava trabalhando no começo dessa nossa conversa com 15%. Alguma coisa dentro do mercado, nós acertamos 33%. Tá? Então, de 4 tentativas que nós tivemos dentro da tendência, nós acertamos as 4 tentativas. Então, se nós errarmos os próximos 8 meses, ficaremos com uma assertividade de 33%. Só que até o momento, em 100% do tempo, em 100% dos meses, nós acertamos 100% das tendências. É pouco? Olha, alguns podem dizer que é pouco, outros podem dizer que é muito. Em percentual, a conta é muito boa. Tá? Mas não vamos debater isso, tá? Então é questionável, a gente pode sentar e questionar isso, tá? Só que a questão é, se nós acertamos a tendência de 4 meses em 4 meses, como alguém pode dizer que isso é imprevisível? Ou nós somos muito bons em previsibilidade do imprevisível. Isso já começa a ir para o campo mais filosófico. Se começarmos a continuar com essa conversa da imprevisibilidade, tá? Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Essa briga aí a gente pode ter uma outra hora. Só que vamos abordar um outro assunto dentro desse contexto, ainda usando como argumento para quem defende a aleatoriedade, sem admitir a ignorância. Muito se fala em psicologia do mercado, economia comportamental, que é psicológico. E mais que isso, uma palavra que muitos usam: efeito manada. Efeito manada nada mais é que a psicologia das massas, que é a teoria de Freud. Bom, se o efeito manada é algo grande, previsível, que está na boca do povo, se um analista fala de efeito manada, o que significa exatamente o efeito manada, se não um movimento uniforme, um movimento sem nenhum grau de aleatoriedade, né? Uma manada, o que a gente vê é justamente uma grande tendência, todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, né? Não é um movimento, não é um movimento aleatório, é um movimento uniforme, tá? Então a gente já está tocando na palavra, né? Que é o X da questão. Uma manada não é um movimento aleatório, randômico. Se ele não é aleatório, se o efeito manada existe para esse analista, como que ele pode dizer que não existe nada previsível? Ou que o mercado não é previsível? Ou, pelo menos, que o mercado tem um grau de previsibilidade? Esse é um outro ponto.
para usar como um contra-argumento. E por aí a gente vai caminhando, né? Então, mesmo dentro da psicologia, quando se fala de psicologia das massas ou efeito manada, né? Então é justamente isso. A gente está falando disso. E o que é uma tendência? Uma tendência não é por natureza uma grande quantidade de pessoas caminhando para o mesmo lado ou não? Ou uma tendência não significa isso? Aí nós temos um ponto X, que é: eu não tenho culpa se você não sabe o que é um efeito manada e se você não sabe identificar uma manada. Aí o problema não é meu, aí a ignorância é sua. Porque na hora que eu sei que existe um efeito manada e eu identifico o efeito manada, automaticamente eu adquiro um grau de previsibilidade daquele movimento. Ou seja, se tratando de mercado, a gente tem uma probabilidade alta de acertar qual é o movimento do mercado. E se eu estou fazendo isso antes, porque nós somos obrigados a fazer antes, né? Se você compra, é esperando que suba. Se você vende, é esperando que caia. Tá? E por algum motivo você previu, porque o mercado ainda não aconteceu. Logo, todo mundo que está no mercado é obrigado a prever o mercado. Ou senão você não compra e nem vende. Você precisa de uma predição. Agora, como você vai fazer isso? Aí eu não sei, aí o problema é seu. Se você vai fazer por búzios, tarô, caro coroa, jogando dados, aí, cara, aí um problema é seu. Aí vai o conhecimento que você vai usar não me importa. Você vai ter que usar algum tipo de conhecimento. Você vai usar o que? Um conhecimento de análise gráfica, quantitativa, fundamentalista, econômica, notícia. Isso não me importa. Que você terá que prever o mercado. Tá? E aí vem um outro ponto, né? Esse eu acho que bate um pouquinho mais no ego das pessoas, que é: se você trata o mercado como aleatório, randômico, imprevisível, qual é o mérito que você vai ter quando acertar uma operação, quando você ganhar dinheiro? Se o mercado é randômico, aleatório, imprevisível, você está admitindo que você não tem mérito nenhum. Porque o mercado pode ir para onde ele quiser, a hora que ele quiser, sem te avisar. Então, esse é um outro ponto. E esse ponto eu acho que é o que mais dói ainda nas pessoas, se entrar nesse debate e você começar a colocar esses argumentos na mesa. Que é isso. Se o mercado é aleatório, você não tem nenhuma responsabilidade nos ganhos e nem nas perdas. E isso com certeza vai doer na pessoa, porque quando ele ganhou, ele vai se sentir um bom analista, um bom economista, um cara que soube prever o mercado. Agora, quando ele perde, ele vai usar o argumento da aleatoriedade. Por mais que ele admita que não é assim mesmo, né? Então, eu essa hora eu teria que raciocinar um pouquinho melhor, porque
é bem complicado entender a cabeça de uma pessoa que diz que o mercado é aleatório e ele se diz profissional, mas você é o profissional do quê? O que o analista faz se não prever o mercado? O que o economista faz se não prever indicadores econômicos da economia ou o mercado em si? Mas se a gente está falando de previsão e previsão do aleatório, o que diabos é previsão do aleatório? Como isso seria possível? E esse é o grande ponto, pessoal. O que nos leva a concluir que, para mim, o imprevisível é apenas um jeito de você admitir a ignorância, né, de uma forma bastante bonita, né, se eximindo da culpa de ser um ignorante. Bom, se você é ignorante, você é ignorante. Você tem que se admitir ignorante, tá? Se você me perguntar alguma coisa sobre direito, eu tenho que admitir que eu sou um ignorante. Não tem como eu dizer que tudo dentro do direito é maluco, é aleatório, é randômico. Eu não posso dar essa explicação se existe pessoas que trabalham com isso e ganham muito dinheiro fazendo isso. Tá? A mesma coisa com a medicina. Eu sou ignorante em medicina. Em física, eu sou ignorante em física. Em química, eu sou ignorante em química. Se me perguntasse de astronomia, não sei porcaria nenhuma. Mas qual a dificuldade de você admitir isso? Tá? O que eu não admito é que você se intitule um profissional e você pregue isso. Então, por isso que isso não entra na minha cabeça, principalmente alguém que está falando em aleatoriedade e de imprevisibilidade e quer te vender algo. Então, veja que as coisas não vão casar. Como que eu vou chegar aqui para vocês, oferecer um curso para vocês de um curso sobre algo que é aleatório ou imprevisível? Então, que raios de conhecimento eu vou passar para vocês para adivinhar o que é aleatório? Como seria isso? Que técnica é essa que consegue prever o aleatório? E mesmo assim, então, se você está falando em previsão ou predição, que seja, você está falando de um conhecimento. E o conhecimento, ele não é aleatório nem randômico. Tá? Ou você tem ou você não tem. Você pode até ter pouco conhecimento. E aí não conseguir um grau de previsibilidade alto, né, dentro daquilo que você está focando fazer. Mas não existir nada ou existir algo sobre o nada, que seria o aleatório, o randômico, tá? Isso não faz o menor sentido lógico. Conheço, dentro do conhecimento que eu adquiri até hoje, essa palavra não se encaixa nada bem com o mercado financeiro, tá? Por todos esses pontos que a gente já colocou. Tá? Mesmo dentro da psicologia, que é uma coisa mais abstrata. Mas se a gente está falando de psicologia das massas, né, do efeito manada, o efeito manada, pessoal, ele tem que ser previsível, tá? Então, nem que você pegue ele no meio, mas ele tem que ser previsível, que é justamente isso. Quando chegou no meio, era justamente o ponto onde você tinha dado o suficiente para concluir que aquilo ali é um efeito manada. E você sabe que quando você consegue detectar, ele ainda tem uma parcela de continuação, tá? Tava ali um efeito manada de 10 dias, você vai pegar mais 2, 3, 4 dias de efeito manada, maravilha, você aproveita os 3, 4 dias que você conseguiu prever. Se demorou 10 para entender que era, show de bola, não tem problema se tem mais 2, 3 de continuação. Mas você previu, né? Então eram os dados que você necessitava. Agora você tem um cara com mais conhecimento que consegue prever com 2, 3 dias,
né? Ele vai aproveitar melhor 7, 10 dias de continuação. Mas isso, de forma alguma, vai se transformar na palavra aleatório, tá? Então, o ponto é tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente acredita. E refletir bastante sobre essas coisas que elas parecem simples, mas elas entregam muito o perfil da pessoa que está falando isso, tá? E aí eu vou no coração. Então, para algumas pessoas, eu falo com bastante elegância, com outras não. Com outras, realmente, eu vou para machucar mesmo. Que é isso. A palavra aleatoriedade, ela é muito boa para esconder a nossa ignorância, tá? Então, a nossa falta de conhecimento, né? O problema é que não tem nenhum problema eu não entender de direito, não tem nenhum problema. Eu não entender de psicologia não é nenhum problema, eu não tenho formação, eu não sou profissional dessa área. E eu não entender de química, a mesma coisa, de física, a mesma coisa, de mecânica, a mesma coisa, de engenharia. Não tem problema de eu admitir isso. Agora, o problema seria eu vir aqui para vocês falar de mercado financeiro e pregar aleatoriedade para vocês. Isso não faria o menor sentido. Até porque, então, o que de fato eu quero passar para vocês se o mercado é imprevisível? O que eu quero ensinar para vocês? E como eu vou cobrar para ensinar algo aleatório para vocês? O aleatório é o nada. A única coisa que a gente pode concluir é que o aleatório é o nada. Ou seja, eu não tenho nada de conhecimento para entender aquilo que possa acontecer com o objeto avaliado. Então, eu sei que essa é uma parte bem controversa no mercado, porque a maior parte das pessoas falam em aleatoriedade e as mesmas pessoas falam em psicologia das massas. Então, por exemplo, psicologia das massas não, efeito manada, que é a psicologia das massas, enfim, uma histeria. Enfim, elas não cabem. Elas não cabem na mesma pessoa, né? Falando de mercado financeiro, elas não podem estar juntas. Se elas estiverem juntas, aí sim a aleatoriedade ela de fato se torna uma verdade, tá? Mas aí você tem que levar ela para o verdadeiro significado, que é nenhum tipo de conhecimento sobre aquele assunto, tá? E é por isso que o mercado vai se tornar aleatório, tá? Então, a palavra aleatoriedade pode ser usada de uma forma mais racional? Pode, tá? Se você me perguntar, por exemplo, aí sobre, sei lá, S&P 500, para mim, eu posso dizer que ela é um mercado aleatório porque eu não tenho conhecimento suficiente, tá? Para eu analisar ele e fazer uma previsão. Então, nesse caso, eu até poderia usar essa palavra nesse contexto, porque vocês sabem que eu não estudo a fundo esses mercados internacionais, tá? Então, eu poderia usar essa palavra, mas para representar a minha ignorância no assunto, né? De um jeito mais sofisticado, né? Ao invés de dizer, pô, se alguém perguntar, e aí, Marcelo, e aí, esse PIN 500, o que vai acontecer? Então, eu poderia falar tranquilamente, pô, nesse assunto eu sou um ignorante, e também poderia também usar a palavra aleatoriedade. Claro que essa palavra eu tento não usar, eu usaria mais a palavra ignorante mesmo, para ficar bem claro,
porque no momento que eu trabalho com o mercado financeiro e eu começo a usar a aleatoriedade, mesmo que seja para outros ativos, isso pode passar o viés de que a aleatoriedade para mim é válida dentro do mercado financeiro, e ela não é, tá? Ela só representa a minha ignorância naquele ativo ou naquele mercado, naquela mercadoria. E, então, esse é um ponto que eu bato bastante, tá? Para a gente tomar muito cuidado, porque tem coisas que elas não fazem sentido e elas não podem viver com certos profissionais. Então, assim, na minha visão, quando um analista diz que o mercado é aleatório, imprevisível, que seja, ou um economista diga isso, que é impossível prever, eu já fico com os dois pés atrás, tá? Porque isso pode ser algo até inconsciente, porque ele não fez esse tipo de reflexão, mas se a pessoa tiver um educacional, aí sim, aí eu fico com os dois pés na porta e, na verdade, eu nem entro na sala que essa pessoa se encontra, tá? Porque você deve ser consciente da sua própria ignorância, tá? Esse é um ponto fundamental para nós. Então, por que a gente brinca aqui com ações, com índice, mostra outras coisas aqui, né? Eu carrego ainda outros gráficos e faço uma brincadeira com vocês, mas eu não levo a sério isso, tá? Eu não falo sério de outros ativos para vocês, né? A gente dá pitaco, vocês perguntam, pô, a gente fala assim, sem problema, tá? Sem problema nenhum. Mas o nosso campo é dólar. Então, a análise anual aqui a gente fez de dólar, a gente não fez de índice. A gente dá o nosso pitaco ali de índice, tá? Olhando o contexto, o que pode acontecer, né? Olhando principalmente ali o dólar, a gente pode dar um pitaco no índice. Mas eu não vou cravar patamares de índice, porque esse não é o foco, tá? Eu não colhi dados suficiente com a qualidade que eu preciso para fazer uma previsão, né, de um certo ativo. E nesse momento, a gente acaba de completar um ciclo aí, né, o primeiro trimestre, já abrindo o quarto trimestre, como eu disse, cometendo vários erros, né, não acertando vários pontos, mas acertando algumas outras coisas que eram importantes para a gente fazer as nossas operações. Tá? Então, o primeiro trimestre todo vendedor, a gente acertou, embora esperasse que ele fosse um pouquinho mais tranquilo. Tá? Então, a gente não esperava aquela volatilidade toda nos 3 primeiros meses. Então, na verdade, a gente não queria que ele passasse aí do 5,039, né? Porque a nossa fonte de trabalho principal era acima do 140, tá? Mas de onde o mercado tinha que vir e para onde ele tinha que vir no primeiro trimestre, né? Do 771 até o 140. Tá? E isso a gente nem pôs no bolo, a gente nem contou. Pô, vamos tentar acertar o fundo ali, no 0,39, mas quando perdeu 960, ali era fundo mesmo e bal, era 773, o mercado teria que ir ali, e aí dentro da nossa predição, sem nenhum problema, tá? Então, aqui a gente coloca as palavras do jeito que a gente estuda. Então, para nós, perder no 960, o mercado teria que ir no 773. Logo, a possibilidade de ir, né, ali no 669 se tornava grande. Depois que perdeu 960, tocou 773. Para nós não seria nenhum absurdo, como foi colocado ali numa resposta para o Matheus, né? Está lá no YouTube.
Então, ali no primeiro minuto, a gente já diz isso. Não vai me surpreender o mercado bater ali o 669. Tá? Então, isso estava tudo dentro do combinado. Não ficou no primeiro patamar, foi para o segundo piso ali embaixo, o mercado resiste, bate um pouco mais, né, que o 669 ali no 14. Então, mais do que a gente queria, né, não faz nenhum tipo dessa região, né, do 669. E aí, deixa eu pegar o gráfico aqui para vocês. Então, e aí a gente já mostra também isso daqui, deixar redondo para vocês. Né? Então, mas nesse caso, nós conseguimos ver que o mercado estava resistindo para nós, então teria que ser naquela região ali, mínima do ano. E se não for? Né? Então, as perguntas e se o mercado começar a cair novamente? Bom, aí vem aquele velho ponto. Nós sofremos um drawdown de 1,14%, o mercado andou 7,014 para frente, ao nosso favor. Então, entre o risco que a gente correu com com o alvo que o mercado alcançou, tá? Então, nós estamos aí com um ratio de 7 vezes. Tá? Isso é ruim? Isso é bom? Olha, eu não sei como que isso se tornaria ruim, tá? Então, nesse momento, eu não sei como ele se tornaria ruim. Não tem mais como isso virar prejuízo, tá? Esse é o ponto. Não tem como mais virar prejuízo. Se você ganhou 7 vezes o risco que você correu. Tá? Outro ponto que a gente comentou é que para quem era mais conservador, o ideal é que esperasse ele tocar o 669, passasse para cima do 773 e aí sim entrasse. Tá? Sempre lembrando que a nossa recomendação foi fundo cambial para não ter uma exposição alavancada. Então, né, para quem ouviu a gente, conseguiu aí fazer essa brincadeira, entrar nessa brincadeira aí e ver que existe um mercado de dólar, assim como o de ações, que dá para você fazer boas análises macro, não se arriscar muito e um pouquinho de sorte você fazer um dinheirinho. Então, nesse caso aqui, a gente tem nós tem justamente o cenário que nós comentamos. Bom, espero que vocês estejam visualizando aqui o meu gráfico. Então, o que a gente apostou foi justamente aqui, né? O primeiro piso que a gente apostou. Eu geralmente eu não gosto de usar muitas desculpas para dizer que não teve prejuízo, tá? Mas aqui a gente chegou a comentar outras vezes. Então, vamos lá. A primeira vez que chegou aqui no 0,76, tá? Então, não tinha problema nenhum de fazer um aporte aqui, tá? Não tinha problema nenhum de fazer um aporte aqui. Ele pegou, né, aquele 997,5, tá? E aqui, então, nessa primeira operação, então nós vimos que o mercado andou 2,39, né, que foi aqui o risco-retorno que ele chegou a deixar exposto. Então, foi correr um pouco mais, e a gente está falando aqui do 5,078, né? Eu nem estou falando do 5,039, estou falando do 5,078,
porque a análise anual contextualiza esse patamar aqui, tá? Então, o mercado veio, correu aqui, vamos ver quanto que deu. Correu aqui 80 pontos contra, tá? Depois chegou a correr até 187 a favor. Então, poderia sair no prejuízo aqui? Essa é a questão, tá? Então, eu nem vou responder para vocês. Esse é justamente um ponto que, se você não entendeu, temos um sério problema. Enfim, mesmo assim, ele cai e novamente ele volta. Tá? Então, ele não perde do nada, ao ponto de você não poder raciocinar. Tá? Aqui ainda ele volta a 122 pontos, né? Antes de romper a mínima, o que te levaria a um prejuízo, teoricamente, de 80 pontos, ou seja, 1,5%. Tá? Então, perdendo a mínima aqui, o prejuízo aceitável seria esse, tá? Porque a gente já teria uma mínima e isso daqui caracteriza um pullback, tá? Então, mas enfim, estou traçando os piores cenários, tá? Justamente porque eu não estou falando como operar. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Se você, como que você fez esse operacional aqui? Eu não sei exatamente o que você fez como operacional. Se você entrou aqui no 773, sustentou até 669 e estopou, não sei se você fez isso. Se você fez isso, então quanto de risco você correu aqui? Então, seriam 2,3%, tá? Se você fez isso. Porém, se você fez isso, você também deveria entrar no 773. Tá? Então, é possível que você tivesse entrado mais uma vez aqui, levado mais um stop, né? E depois entraria uma outra vez aqui. Então, na pior das hipóteses, você teria levado 1,5 aqui, mais 2,5 aqui, mais 2,5 aqui. E aí, cara, se você pegou em cima do 73, 72, 73, o mercado aqui andou ainda quase 6%. Tá? Então, basicamente, na pior das hipóteses, levando 2 stops aqui embaixo, um aqui em cima, você está perto do 0 a 0. Na pior das hipóteses. Tá? Bom, mas enfim, voltando a exatamente o que a gente estava falando de aleatoriedade, a questão é todo o cenário que a gente traçou, tá? Então, dos pontos que ele respeitou, de quando ele furou, de quando ele concluiu o pullback, de quando ele veio, de quando ele, nos pontos que ele bateu, nos pontos que ele defendeu, e por fim, né, o que é mais válido nesse momento é que o mercado está fazendo a sua mínima muito próximo do que a gente colocou aqui para vocês. Então, foi desenhado um cenário. Perdeu 960, cara, a mínima provavelmente seria o 669. Esse era o cenário que a gente colocava. A operação, onde estaria a melhor operação para um conservador, seria acima dos 773. Tá? Essa era a melhor operação. Mas vendo esse gráfico que o mercado está desenhando, se ele continuar numa tendência altista, bom, o que eu posso dizer aqui para quem ainda vai dizer, pô, Marcelo, mas o seu ponto era 669 e ele foi
no 614. Entramos aí no outro patamar que seria, olha, eu fiz essa, tá? Dezembro, janeiro. E aí a gente tem que comparar com o seu trabalho de dezembro, janeiro também, sua previsão de janeiro, de dezembro. Se for para acertar com perfeição, a gente tem que comparar. Então, sim, eu errei o ponto do 669 para 614, tem uma bela diferença, né? 1% aí de diferença, mas, né, para um mercado que correu ali do 760 até os 614, eu acho que poucos vão ter um estudo onde dizia que o primeiro trimestre era vendedor, assim como o segundo trimestre será comprador, tá? E o detalhe, se nós acertarmos esse trimestre, tá? Principalmente se for com os meses também, nós passamos tanto a acertar os trimestres em 50%, né? Quanto os meses em 50%. E isso é uma taxa de assertividade bastante alta, tá? Porque eu simplesmente poderia parar nesse momento e já teria todos os operacionais concluídos durante o ano, tá? Enfim, com, com essa análise, ela é possível alguém dizer que o mercado é totalmente imprevisível? Aí está o ponto. Alguns podem falar, Marcelo, não, mas você fez esse ano, né? Então eu nem vou mostrar os anos anteriores, tá? Mas alguém me conheceu e pode questionar isso, tá? Só que isso não tira o fato de eu ter acertado. Então, no mínimo, a possibilidade do mercado não ser imprevisível, ela tem que ser colocada na mesa. No mínimo, tá? Agora, se nem isso você aceita, né? Se também foi só uma obra do acaso, né? Então a gente acertou aqui só por obra do acaso, e se você não olhar também os dados anteriores, essa é a informação que você tem e essa é a conclusão que você vai chegar, tá? Bom, nesse caso a gente não tem muito o que discutir, tá? Quando chega um impasse nesse nível, a gente simplesmente vai chegar numa conclusão bem óbvia, tá? Para ele, o mercado vai continuar ainda aleatório, e para mim, ele é um burro não assumido, tá? Porque ele tá negando evidências que, pelo menos, deveriam abrir possibilidades, tá? E a pessoa está negando isso. E por que eu falo isso? Porque eu conheço pessoas assim, tá? Até pessoas que fazem hall, fazem parte, né, ali do hall de clientes. Existem pessoas que mesmo assim negam. E eu não posso fazer muita coisa, tá? Só que eu sou, como vocês sabem, eu não sou muito
de abrir um leque de interpretação, tá? Nesse ponto, eu sou bem objetivo. Eu gosto de muitos dados para ser objetivo, tá? E uma pessoa dessa, para mim, é simplesmente burra, tá? E aí, cara, ela acha o que quiser de mim, eu acho o que eu quiser dela, tá? E aí a gente, com os dados que nós temos, né, uma pessoa que nega evidências é uma pessoa que ela gosta de viver na ignorância e ela não gosta, assim, ela tem um problema com ela mesma. Ela sabe que ela é ruim naquilo que ela faz, mas ela não quer admitir para e seria um ponto dela crescer, dela ver outras possibilidades, tá? E isso na verdade, assim, acaba se criando um estereótipo de um profissional que é o que eu tenho, né, com os economistas. Não é porque eu odeio os economistas, é porque eu passei a conhecer alguns economistas, tá? Infelizmente, eles são intolerantes quando a gente apresenta algo que não foi ensinado na academia, tá? Então, isso que a gente faz é inaceitável, porque o que foi passado, o que está nos livros, é que o mercado é imprevisível. Tá? Só que, ao mesmo tempo, eles estudam, eles falam de ciclo, e isso que eu chamo de burrice, tá, pessoal? Que é você negar evidências. Os caras estudam ciclos, só que, então, para que você quer saber o ciclo, se o ciclo, você está dizendo que ele não é previsível? E ciclo é exatamente o quê? É um movimento repetitivo, que ele será previsível. Tá? Então, é, isso, chega a, isso chega a ser antilógico. Tá? E para ser antilógico, você tem que ser burro. Porque não é aquela pessoa que é simplesmente ignorante, que nunca admitiu, nunca viu aquela informação, não conhece aquela informação. É a pessoa que nega, a pessoa burra é aquela que nega. Então, a ignorante é aquela que não sabe porque não aprendeu. Tá? Então, se eu não sei física quântica, cara, eu sou um ignorante, porque eu não aprendi. Tá? E eu nem vou procurar aprender porque é um nível muito acima do que das minhas capacidades cognitivas, tá? Então eu nem vou para lá porque eu sei que eu perderia tempo, eu tomaria tempo de outras pessoas e ainda não aprenderia. Mas uma coisa que é da sua área e você usa a ignorância num tom pejorativo, que é você tem os dados, mas você não quer ver os dados. Você tem alguém ali com os dados na mão, com a informação na mão, mas você não quer ver, porque você sabe que aquilo ali vai ferir alguma coisa que você não quer largar, tá? E aí é na onde a ignorância ela começa a significar a burrice, porque é aquela ignorância intencional, né? É uma ignorância por opção, tá? E infelizmente, a maior parte das pessoas que eu conheço que são economistas e que são analistas, eles seguem por esse caminho de não aceitar muito bem outras coisas que possa trazer um, uma nova perspectiva de mercado. E, ao mesmo tempo, eles acabam se contradizendo naquilo que eles estudam, né? Então, a gente está falando de efeito manada, que é um efeito comportamental, é, e se fala muito isso dentro de todas as escolas, dentro de todas as corretoras e escolas de trading, tá? Isso é, assim, efeito manada, em todos os livros que você for ler, vai falar disso, enfim, né? Todo mundo aceita essa palavra, efeito manada, mas o aprofundamento nesse conceito não existe. Então, é uma psicologia só da boca para fora, né? Efeito manada. Você está sofrendo do efeito manada.
né? Você é burro porque você está no efeito manada. E ao contrário, tá? Então é aquilo lá que eu falo sobre o efeito manada. Identifique o efeito manada e siga a manada, porque ela é muito melhor, tá? E isso é lógico, é uma coisa lógica. Seguir a manada é uma maravilha, porque a manada é a tendência. Então não importa porque que os búfalos estão correndo para um lado. Se você correr contra a manada, aí é que você se estoura. Então, não é para você virar-se contra a manada. Você tem que identificar a manada, né? E você tem que identificar o movimento da manada, a manada e para onde ela está indo. E você também tem que identificar onde é o fim daquilo, tá? Se existe no final daquela correria toda, existe um precipício, olha, você só vai correr até um ponto, depois tu vai ter que sair da manada. Isso não significa que você vai começar a correr contra a manada. E aí a gente tem que ir pro literal, tá? Eu gosto de ir muito pro literal. Tá, você está lá no meio você tá lá no meio da savana lá. Digamos lá que você é um búfalo, tá no meio da manada. Tá? É inteligente você correr contra a manada? Ou é mais inteligente você estar alinhado à manada? Né? E ainda, usando essa linha literal, por que que a manada está correndo para aquele lado? E aí você consegue ver as vantagens do porquê aquela direção é boa. Então, esse é um outro ponto, tá? Quando só falam em manada, efeito manada, eles só falam em tom pejorativo. E o tom pejorativo, ele não cabe muito dentro da manada, tá? Você só não pode estar correndo como um louco, sem saber por que está correndo e sem usar a manada ao seu favor. Pô, se você é um búfalo, tá lá no meio da manada e a manada tá correndo porque tem uma leva lá de leão, tigre, que seja, cara, o melhor é você estar dentro da manada, né? Nem você tá ao lado da manada. É dentro da manada mesmo. Tá? Até porque essas metáforas, elas são usando esses modelos naturais. Tá? Então você tem que ir lá no ponto onde isso nasce, o que exatamente significa. Não é reinterpretando aquilo que alguém falou, como fizeram. Hoje, quando se fala de manada, é num tom pejorativo. Tá? É sempre num tom pejorativo aqui no mercado. E quando nós vamos lá para a natureza, a manada não é ruim. Não é totalmente ruim. Como tudo, como todo movimento e como todo comportamento, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Né? E você tem que conhecer o que é o lado bom e o que é o lado ruim, para você saber aproveitar qual o melhor. Aí é o que a gente está falando. Né? Se a manada está correndo lá dos leões, você se enfia no meio da manada e corre. É bom. Agora, se para onde a manada está correndo é um precipício, vai ter um ponto que não vai ter jeito. Você vai ter que sair ali da manada. O melhor vai ser caminhar e ir para as bordas da manada. E procurando, né, procurar sair ali do meio e ficar na borda, porque você sabe exatamente para onde eles estão indo e caso, né, aconteça algo muito ruim ali, que é todo mundo começar, não dá tempo de frear, a manada toda vai se estrubicar. Então, o ideal é você conhecer todo o terreno, todo o contexto, saber o porquê que você está correndo, né? E onde vai dar naquilo, né? Onde vai dar aquilo ali. Então, vai ter uma hora que é melhor você vai estar lá no meio, depois você vai ou ir para a lateral ou ficar ainda ali no centro da manada, mais um pouquinho mais para o fim, porque é onde dá para você segurar a galera, dar uma freada e não se jogar no precipício. Tá? Então, indo sempre para o literal, ele é importante. Por isso, quando se falam de palavras que usam no mercado financeiro,
é muito bom que a gente vá buscar a etimologia da palavra, tá? E vocês veem eu sempre falando disso, né? Tanto o investimento quanto especulação. Então, é, é uma coisa que, por exemplo, então, a palavra especulação, né? O especulador é muito num tom pejorativo, né? E a palavra ela não é pejorativa. A etimologia da palavra, speculare, não é, no latim, né? Speculare significa um cara que é estudioso, um cara esperto, um cara inteligente, né? Que buscam boas decisões baseadas em dados, enfim. Claro que uma pessoa dessa vai colher bons frutos, né? Então, ela é uma palavra positiva. E aqui dentro do mercado, um especulador ela já não é tão visto, né? As pessoas preferem ser chamadas de investidor e não de especulador, tá? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um não é antônimo do outro, né? Eles se complementam. Então, eu gosto muito de ir lá para o literal, para a etimologia, porque as coisas vão se distorcendo, isso vai virando uma história, uma narrativa, algumas coisas vão virando mitos, e o mercado vai absorvendo, e as pessoas vão repetindo, e essa galera do educacional vai repetindo, e isso se torna uma bomba, ao ponto de quando vocês chegam aqui, então, olha só o ponto que a gente tem que chegar, né, a explicar, para não passar por um bicho mau, tá? Então, é bom sempre que vocês se atentem a essas coisas, porque, infelizmente, é isso que a gente tem no mercado, né? As pessoas não aceitam as coisas novas, tá? Então, por exemplo, a análise quantitativa ela é pouca explorada, mesmo ainda em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, tem o clubinho de analistas quantitativos, de fundos quantitativos, tá? Não é ainda esse negócio todo, como vocês podem imaginar, não é, tá? Até mesmo dentro desse mercado ainda existe muitos mitos, né? Na análise quantitativa. É um negócio ainda chato. Eu até acho que aqui no Brasil, é, eu falei isso há uns 2 anos atrás, e ainda é o que eu tenho, ainda é o que eu acho, né? E a análise quantitativa ainda vai virar modinha, vai aparecer muita coisa quant, né? Então, porque é um nome legal, um nome bonito, principalmente aí quem viu Billions, então, na hora que, se essa série chegar e estourar aqui, eu vi algumas pessoas assistindo, mas eu não sei se todas as pessoas ainda viram essa série, mas assim, se chegar na boca do povo e tal, aí isso vai virar uma puta de uma modinha, tá? Assim como a parte de psicologia, que ela ainda é muito mal estruturada aqui no Brasil, e não tem, cara, não tem, tá? A gente ainda até tem um projeto aqui, dentro do projeto ICE, né? Estou tentando costurar isso, que é justamente ter um grupo de psicólogos onde eu possa fazer uma formação com eles para que possa acompanhar as pessoas que precisam desse tipo de auxílio, né? Porque imagine só você chegar lá e ir conversar com um psicólogo. O mais natural é você usar a linguagem de mercado, e um psicólogo, por exemplo, não vai entender. Eu estava lá, aí o mercado começou a bater que nem louco em cima de mim, aí, entrou um leilão, não consegui zerar. Você acha que um psicólogo vai entender isso, se ele não é de mercado? E mais que isso, né? O legal é que daria para o psicólogo ter essa vivência do que é o medo extremo, do que é a ansiedade dentro desse mercado. Então, na hora que o cara falar que entrou em leilão, né, estava comprado, entrou em leilão, o psicólogo ele já tem tudo ali, porque provavelmente ele viveu isso, tá? E essa seria a parte legal, né? Você falou 2, 3 palavras e já começa a pegar tudo, exatamente, né? E ele sentiu aquilo, então a coisa seria muito mais profunda.
E aqui no Brasil não tem nada específico para isso, né? Tem alguns aí que se metem a falar de psicologia, enfim, né? Mas alguns ainda dizem que não opera, caramba. A outros não conhecem o mercado, é só da boca para fora, a outros é só contato de alguém de corretora, enfim, só para criar um frufruzinho assim, mas resultado, fazer o caminho correto, o acompanhamento correto, ter a receita do bolo ali para ir formatando a pessoa, né, não existe. Tá? E isso seria muito legal ter no mercado financeiro. Né? Não sei, quem sabe aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consiga ter uma, um, uma academia de preparação aí para profissionais de psicologia dentro do mercado financeiro. Seria bem bacana, né? E um projeto, se eu fosse fazer algo educacional, eu gostaria muito de ter um suporte, assim, até porque é um serviço que tem um preço bastante elevado, né? E se não for feito através de parceria, fica bem complicado de um operador que está investindo em curso, plataforma e o caramba, ainda pagar um acompanhamento psicológico, sei lá, 1 vez na semana. Isso para um investidor não é suficiente, né? Teria que ter pelo menos aí umas 4, 5 vezes por semana, nem que fosse ali por 15 minutos, 30 minutos, né? E isso, pô, para você bancar isso, amigão, é muito pesado, tá? É muito complicado. Então, quem vai fazer isso? Tá? E quem se importa exatamente com isso? Tá? Pode ver que ninguém se importa. Cadê que tem corretora? Cadê que tem corretora aí com profissional, é, com profissionais para esse mercado, fazendo parceria? Tem um ou outro que quer vender curso e larga para lá e já era, né? Então, não é um acompanhamento, é só um curso ali. Enfim, ajuda? Pô, pode ajudar sim, tá? Mas não é o suficiente para quem quer fazer, de fato, um investidor crescer como operador e como pessoa. Isso não é o suficiente. O serviço é muito mais pesado. Então, é uma barreira a ser rompida e ninguém ainda conseguiu romper essa barreira, tá? Então, esse é um ponto também crucial. Mas, enfim, né, o mercado ainda precisa de muita coisa, muitos ajustes. E a minha crítica, para fechar aqui, né, a minha crítica fica aí para o mercado. A gente tem, infelizmente, um mercado educacional muito, muito, muito fraco, muito debilitado, muito ruim, seja por parte dos profissionais, por parte das corretoras. E aí não é me gabando, não. Tá? Porque eu nem me considero um tutor, eu não gosto de ser tratado assim, né? O professor, mestre, esses negócios não é a minha pegada, porque eu não sou, de fato eu não sou, tá? A minha pegada é uma outra, eu gosto de pesquisar as pessoas, eu gosto de entender a pessoa, né? Eu gosto de fazer experimento para colocar as melhores soluções na frente dela para que ela tenha a opção de desenvolver o seu potencial, né? Então, essa é mais a minha pegada. Mas, enfim, né? Eu espero que as coisas se tornem muito melhores, mas eu não vejo movimentos fortes. E aí, eu sou obrigado, né, a me render. Não que seja, não porque seja a minha amiga, mas a Kelly, ela tem essa pegada mais comportamental, ela tem essa questão de formar a cabeça do investidor. Só que, por outro lado, quando você oferece qualidade, é um pouquinho complicado, porque os outros fornecem muita facilidade, né? E, assim, é uma coisa que às vezes dói, né?
para a gente, porque realmente o que vende é o que fornece facilidade. Tá? Então, por exemplo, aqui esse vídeo eu posso colocar aqui no YouTube que vai ter no máximo aí 30 views. Tá? Ninguém vai ouvir exatamente o que a gente está falando aqui sobre conceitos, conceitos simples que são importantes, né? Não para você aceitar o conhecimento, porque isso não é de fato um conhecimento que eu estou passando para vocês. O que eu estou passando aqui é a minha visão e a geração de um questionamento entre o que eu estou falando e o que vocês estão vendo no mercado. Tá? E aí sim vocês vão chegar num conhecimento que é a conclusão de vocês. Ah, o Marcelo está errado, o Marcelo está certo. Não, o Marcelo está meio certo. O Marcelo tá mais errado do que certo. Então, esse é o ponto. E aí você decide exatamente como você vai pensar e como você vai definir o seu perfil de investidor, tanto na parte financeira quanto a parte mental, né? Quem é você? Se é um mais conservador, um mais agressivo? Isso tem tudo a ver com como você se comporta e como você pensa, tá? A gente leva muito para esse lado, tá? E aí eu sempre eu sempre torço aqui para que vocês possam ver essa, essas inconformidades que nós temos com a maior parte do mercado, ponha na balança, pese, decida o que é melhor para você, né? E ao mesmo tempo você se conheça, analisando isso, para que depois você saiba escolher um bom professor de análise técnica, de price action, né, que seja a parte mais comportamental, né, ou que seja quantitativo, né, e no final de tudo isso, né, vocês cheguem a um ponto com a maior capacidade de decidir o que exatamente vocês querem e com quem vocês querem adquirir esses conhecimentos. Então, tem milhares de cursos, milhares de professores. Alguns falam muitas abobrinhas, muitas besteiras, mas como diria aí o meu velho pai, você pode aprender com qualquer um, tá? Seja ele um, um letrado ou um analfabeto. E aí é sempre aquela história que eu conto para vocês, né? O que eu sei hoje sobre mercado financeiro, a maior parte não foi com material ou com pessoas do mercado financeiro, né? Então, eu tive que aprender a aprender, né? Que é sugar das pessoas um conhecimento que elas têm, que não necessariamente a gente linka com o mercado financeiro, mas é do mercado financeiro, tá? Então, aquele garoto ali que vende água no farol, aquele garoto que vende bala no farol, com certeza você vai tirar um belo conhecimento de mercado se você conversar com ele, tá? Ou uma pessoa com um gari, com uma dona de casa, tá? Então, eles entendem de economia. Às vezes, eles não dominam o linguajar acadêmico, porque é feito para pessoas serem excluídas mesmo, né? A academia mais exclui do que inclui. Então a ideia é isso, usar uma linguagem própria para que as outras pessoas se sintam burras, né? Por não dominar. Mas, pô, você acha que uma dona de casa não sabe, na prática, o que é uma Selic, o que é um IPCA, o que é um PIB, tá? Se você linkar isso com o que ela vive, né? O que é a inflação, que seria a desvalorização do preço e a consequência, o aumento ali do preço, né? A diminuição do poder de compra dela. Então, ela saberia muito bem o que é o IPCA, né? O dinheirinho que ela pega emprestado ali no banco, você consegue tanto falar para ela sobre a Selic, porque é os juros, enfim, né? E o PIB, exatamente o que ela ganha, né? Então, tudo isso, tudo isso, se você explicar para a pessoa o que é cada nome
usado dentro da academia, você consegue explicar para uma pessoa comum exatamente o conceito do que é economia. Mas ele já sabe economia. Você não vai explicar economia para ele. Você só vai explicar que a economia que ele faz, né, na mão dos acadêmicos, leva a outros nomes. Mas ele sabe o que é. Tá? Economia, todo mundo sabe. Só que você vive de um jeito diferente porque cada um usa um nome diferente, né? Então é isso, né? Em qualquer área existe isso. Você vai ter um linguajar, às vezes porque é necessário e às vezes é por simples ego, tá? E a maior parte é por ego, né? Então um advogado pode saber ler o dicionário de trás para frente, saber todos os significados de todas as palavras, mas quando vai conversar com uma pessoa simples, ele tem que baixar o seu vocabulário e usar palavras comuns. Ele deve se humanizar, ele deve virar gente. Então, depois não, depois você vai falar lá custopê tudo, e aí tem que mostrar quem é que tem o melhor vocabulário, quem conhece as palavras mais difíceis, quem tem as melhores argumentações usando palavras que o outro não entende, que na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o Supremo Tribunal com aquelas teses maluca deles, de cada 20 palavras você entende duas, né? Você tem que ouvir os caras com um dicionário do lado. E a moral da história é que nem eles entendem, né? Como já aconteceu ali no STF, do Toffoli acabar lá uma votação e o Gilmar Mendes pergunta, tá, mas e aí, qual foi a sua decisão? Sim ou não? Né? O que você decidiu? Você falou por 1h30, né? Para você ver que, assim, aí é na hora que você olha só, um bando de babaca, né? Então, fala lá 2 horas, uma coisa que nem eles mesmos entendem, e a gente fica aqui nem trouxa, aqui, achando que nós que somos burro, que nós que não entendemos de direito. Não, cara, se está falando de algo, teria que ser comum. E aí vem o ponto de, assim, toda profissão tem isso, mas tem essa parte de toda profissão também ter essas pessoas que são babacas, que não sabem conversar e passar o conhecimento para outras pessoas. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente consegue identificar. Não é o nosso objetivo. Nós temos os nossos problemas. Por exemplo, eu sou bastante prolixo, prolongado pra caramba. Tá? Não sou um bom argumentador, mas a gente faz o que a gente pode de um jeito mais simples, explicando de vários jeitos para que as pessoas realmente entendam o que a gente quer passar. Tá? E aí não importa se eu estou tão prolixo, se eu não falo palavras bonitas, né? Se eu erro o meu português, o importante é que a informação seja passada. Tá? E a ideia é essa. Né? Por isso que a gente questiona bastante, tá? Todo mundo, principalmente se tratando de mercado financeiro, existem pontos específicos onde a gente vai questionar e a gente vai procurar argumentos que provem que aquilo ali pode ser visto de um outro jeito, como nós colocamos o nosso ponto hoje. Tá? Então, a aleatoriedade para nós agora já não é mais uma simples opinião. Tá? Nós temos muitos argumentos que batem de frente com quem fala em aleatoriedade dentro do mercado financeiro e principalmente aqueles que buscam ensinar algo para alguém, tá? O que não faz nenhum sentido lógico. E aí, claro, eu como do campo, eu como sou do campo de exatas, então falou em lógica, a gente você começa a entrar dentro do meu game, tá? E dentro da análise quantitativa, isso também importa bastante. Mas, mesmo se tratando de palavras, de conceitos, isso deveria ser coerente, pelo menos até um certo ponto, né? Nem tudo será coerente o tempo todo, tá? Porque aí vem a questão de contexto, né? E aí, novamente, a gente sairia do tema se fosse comentar isso. Mas
pelo menos aquilo que você está explicando, você tem que pensar, refletir, para que isso não vire um total absurdo, como agora. Então, provavelmente, alguns de vocês vão olhar para algumas pessoas e vão falar, pô, então aquela pessoa faz justamente isso. E aí, se você começa a concordar com esse argumento de que a aleatoriedade ele é um jeito sutil de você admitir a ignorância, a coisa começa a ficar feia para essas pessoas, tá? Que para mim hoje é basicamente isso. Tá? Então, falar em aleatoriedade é justamente querer explicar o que você não consegue explicar, né? Então, dizer que, não, a minha explicação é o mercado é aleatório. É por isso que eu não consegui prever, é por isso que eu errei. Né? Então, você está querendo explicar o inexplicável. Né? E aí fica muito mais bonito você usar essa palavra aí, tipo, o mercado é aleatório, randômico, quando você entra na operação, o mercado pode subir, o mercado pode descer. Olha, ontem eu até escrevi no nosso grupo privado, olha, eu tenho, quando alguém fala disso, eu digo, ó, já tem duas regrinhas aqui, que eu tenho dentro do meu conhecimento. Se vocês acreditam ou não, aí o problema é de vocês. Né? Então, existe coisas que o mercado pode fazer. 2, existem coisas que o mercado não pode fazer. Ponto. Tá? E talvez o mercado abaixo do 669 seria uma dessas regras. Algo que o mercado não pode fazer. Tá? Então, deixo aí para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Tá? Mais uma vez, não acreditem no que eu falo. Acredite na conclusão que você vai chegar perante todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, comigo, com outras pessoas, com livros, com estudos, né? Enfim, tem muito material, muitas outras pessoas falando coisas parecidas comigo, outras totalmente contrárias a mim, mas a conclusão tem que ser sua, o conhecimento tem que ser seu. Né? Você deve acreditar no conhecimento que você absorveu até o momento. Tá? Então, não será a minha verdade, até porque a minha verdade é baseada em vários outros conceitos, muitos deles eu ainda não falei, eu não expressei ainda para vocês, e isso é o que dá base para acreditar exatamente no que eu acredito hoje. Tá? Então, isso não seria possível eu passar a minha verdade como algo absoluto, e também isso seria imprudente da minha parte, e também seria da imprudência da parte de vocês se realmente pegasse a minha fala como uma verdade absoluta. Tá? Então, esse não é o ponto, eu sempre chamo a atenção, façam isso comigo e com todos os outros. Questione todos os outros. Não é porque o cara é professor, tem doutorado, PhD e o caramba, que você vai ter que acreditar no cara. Tá? Então, a autoridade ela tem que mostrar resultados. E é por isso que algumas pessoas eu respeito, outras eu não respeito. Tá? E, infelizmente, a parte aí dos economistas eu respeito pouquíssimos, tá? Que falam algumas coisas que eu acredito, outros falam coisas que eu não acredito, mas em termos eles são coerentes. Tá? E isso não impede de eu admirar alguém que fale algo contrário a mim. Às vezes o cara traçou uma lógica que no que ele está se ancorando faz sentido. Né? E às vezes você pode ter um conhecimento que desloque todo aquele sentido
que ele está pondo. Né? Então, ele está sendo coerente com as variáveis que ele tem. E aí ele pode chegar no resultado. Mas você pode ter outras variáveis que, quando você encaixa nesse contexto que ele está pondo, muda-se totalmente o resultado daquela composição. Tá? E é assim que a gente vai construindo o conhecimento. Aí, claro, eu não vou chegar e ficar falando para todo mundo que isso está errado por isso, isso, isso. Não. Se alguém me pedir a opinião e eu achar que está errado, eu vou pôr o meu ponto. Se não pedir, eu não vou falar nada. Assim como esses colegas que eu tenho, né, e clientes que são economistas, né? Tem pontos que eles me perguntam e eu falo. Agora, tem pontos que eles não me perguntam e eu fico calado, porque eu até já sei mais ou menos por qual linha eles andam e eu sou totalmente contrário, né? Então, mas quem sou eu para ficar chamando a atenção dos caras, tá? Então, não cara, eu não sei, foi alguém próximo a mim que falou isso, né? E hoje eu levo bastante a sério, que é: não ajude quem não te pediu ajuda, tá? Então, você só vai queimar energia, vai passar raiva, né? Porque às vezes a pessoa não quer a sua ajuda, ela tá bem ali, e aí você chega de intrometido e só vai fazer uma inimizade, tá? Então eu sou basicamente desse tipo aí com o pessoal do mercado financeiro. Aqueles que querem a minha amizade, querem conversar sobre mercado financeiro, a gente até conversa, troca ideia, eu digo o que eu acho que está certo, que está errado, né? Eu falo sobre a economia, né? Então, meto o bedelho mesmo, né? De ser, de falar sobre coisas que teoricamente eu não teria, né? Uma galerinha gosta de falar aí, né? Lugar de fala, tá? Que para mim isso é uma tremenda besteira, tá? Eu falo tudo, tá? Se você me perguntar desde economia até, sei lá, um vestido de noiva, eu vou comentar, tá? Eu posso comentar, eu posso dar minha opinião sobre absolutamente tudo, né? E sobre absolutamente todos, tá? E quando a gente está trabalhando, principalmente com tecnologia preditiva, a gente está falando de coisas que hoje, teoricamente, são proibidas dentro da sociedade, né? Então, quando a gente está falando de predição, a gente está falando de modelos, a gente está falando de discriminação, a gente está falando de preconceito, né? Isso já bem na etimologia da palavra. Então, para a gente escolher, por exemplo, um preço, um patamar aqui, a gente tem que aprender a discriminar, a discriminar um preço, um patamar, né? Um modelo que é o preconceito, né? Então, devido ali um conceito, a gente faz o modelo e isso vai virar um preconceito para a predição, já que o conceito tem que ter algo para ser formado. O preconceito é um conceito formado no modelo anterior, né? Então, é simples assim, tá? Então, a gente até... Cara, a gente vai até mais fundo que isso, tá, pessoal? A gente até vai mais fundo que isso. Mas a gente até invade algumas falas que dentro da sociedade hoje não se pode debater sobre isso, e a gente fala muito abertamente porque é o nosso trabalho, e a gente faz basicamente isso, tá? Se o mercado, se o mercado aqui fosse vender e comprar pessoas, né, se fosse exatamente isso, eu com certeza teria uma máquina muito foda para fazer isso. Eu teria um algoritmo muito bom para fazer isso, tá? Sem nenhum tipo de problema. Como nós temos vários algoritmos aí já rolando aí na internet sobre algoritmos que fazem predição, e toda predição é um preconceito, né? E toda predição é baseada numa discriminação, tá? Se você quer separar faz uma máquina lá de um algoritmo para separar bolas vermelhas e pretas, tá?
isso é discriminar, ele tem que saber o que é exatamente preto, o que é exatamente vermelho, tá? E isso, naturalmente, as coisas vão acontecendo do jeito que é para ser, diante da etimologia. E hoje existe essa besteirada, né? Tanto aí que existe uma besteira dentro dos algoritmos da inteligência artificial. Agora tem departamentos de ética, puta bobajada do caramba. Tá? Então, eu já vi algumas pessoas discutindo isso. Tem um documentário no Netflix, putz, esqueci o nome, né? É justamente lá sobre um algoritmo do Google, da IBM, se eu não me engano, na discriminação de pessoas, né? E aí entra os ativistas negros, tá? Pô, aí aquela briga toda que você já conhece, tá? Uma puta de uma briga besta, cara, dizendo que o algoritmo é preconceituoso, então, de fato, todo algoritmo de predição é preconceituoso, tá? Só que vai explicar isso para essa galera, tá? Não tem nem discussão, tá? Você já é listado, como foram listados, né? O pessoal do Google, da IBM lá de racista, o caramba. Enfim, só foi um algoritmo mal treinado ali. Então, foi isso que aconteceu. Como todo modelo não vai ter conhecimento pleno daquilo que ele vai observar. Tá? Por mais que você coloque as possibilidades já previstas, né? Então, não dá. Vai ficar ali em 99, 98. Não vai conseguir chegar no 100%. Tá? Isso que a galera não entende. Então, esse é um ponto, né? Para a gente também pensar exatamente nas regras sociais que estamos seguindo, o que a gente está falando, com quem a gente conversa, qual é o meio que a gente está, quais as pessoas que a gente convive, quais os grupos que a gente frequenta. Então, tudo isso vai moldando o jeito como a gente pensa. Tá? E o meu papel aqui é justamente meter o louco para cima de vocês, tá? Para colocar a minha opinião um pouco mais radical, um pouco mais agressiva, para que seja uma pulga atrás da orelha, tá? De vocês, né? E que o assunto realmente ele não morra, né? Ele fique vivo ali para que vocês possam pensar e crescer olhando esses pontos que a gente vai marcando como importante. E se isso realmente também fizer sentido, foi importante para você, com certeza essa pulguinha atrás da orelha vai ficar até o dia que ela vai te picar. E você vai decidir investigar esse fato, né, para chegar numa conclusão. E é a melhor coisa quando realmente a gente vai atrás e chega numa conclusão. É isso? Não é isso? Ele estava certo? Ele estava errado? Então, fica aí a nossa reflexão de hoje, tá, pessoal? Será que o mercado é aleatório? Será que tudo é aleatório? Será que a gente não tem controle sobre absolutamente nada? E aí, uma das perguntas é: se o mercado é aleatório, o que você está fazendo no mercado? Tá? Se o mercado não é previsível, o que você tenta prever? Se você acha que o mercado é aleatório e você compra uma ação, por que você comprou ao invés de vender? Já que o mercado é aleatório e, teoricamente, ele pode ir para qualquer lado. É assim mesmo que o mercado funciona? Ou nós somos induzidos a pensar desse jeito de uma forma errada? Se isso estiver certo, você nem precisa refletir sobre isso. Se você achar que isso é errado ou é curioso, pelo menos, é um ponto para você anotar aí e parar para pensar nesse assunto. Tá legal? Então, desde já, agradeço a todos que ficaram aqui e desejo um restante aí de semana maravilhoso para todos nós.
Tá legal? Então, simbora que o dólar é para cima.